Cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor. Vai bem com vocês? Podeis assentar, Deus abençoe. Agradecer, pastor Clarismar, abertura do culto, presbítero, lei da palavra. Deus abençoe a todos os irmãos que ajudaram no louvor, pastor Joaquim, todos os demais. Amados, nós estamos caminhando mais cedo hoje, mais rápido um pouquinho. Temos uma reunião da mesa após o culto, para passarmos os tratados ali de Caldas Novas, e a gente vai abreviar um pouco mais o culto, para após termos esta reunião. Por isso nós estamos abreviando um pouquinho mais. Os irmãos que estiver mais atrás, se possível, chega mais para frente, irmão. Parece que fica tão longe, não sei se vocês ouçam bem aí, né? Mas se for possível sentar mais na frente, parece que nós ficamos mais juntos. Glória a Deus. Sabemos que Deus tem nos abençoado poderosamente, tem nos dado vitória, nos guardado, e chegamos aqui, mas debaixo da graça de Deus. Hoje é terça-feira, após um grande culto de Santa Ceia que tivemos domingo. Deus falou conosco poderosamente na Santa Ceia, uma ceia abençoada, ceia poderosa, né? E foi muito bom. Graças a Deus. Vamos então agora para a leitura da palavra de Deus, livro de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 17 até o verso de número 22. Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o 22. O preço e as bênçãos em seguir a Jesus Cristo. Tem um preço, tem as bênçãos para nós seguirmos a Cristo. Amém? Vamos estar falando a palavra de Deus desse temário. E pondo-se ao caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chames bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraude alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondeu e disse: Mestre, tudo isso tenho guardado na minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Far-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a sua cruz e siga-me. Mas ele, pensando diante das palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Tomai assento, Deus abençoe, em Cristo Jesus. Percas e bênção. Servirmos a Deus, muitas das vezes, nós enfrentamos algumas percas, alcançamos algumas bênçãos, e nós vamos estar falando aqui. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus saía do templo, alguém que sai correndo atrás dele, ansioso por uma resposta, cai-se de joelho diante dele e faz uma pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, essa pergunta é muito profunda. Essa pergunta deixa Jesus numa posição um pouco apertada para dar uma resposta, tanto que a palavra de Jesus amou ele, mas foi obrigado a falar a verdade para ele. Disse: olha, a primeira coisa é observar os mandamentos. Nos mandamentos da lei está dizendo que não deva roubar, não deva matar,
não devo adulterar, amar o teu próximo, amar o teu pai, amar a tua mãe. Isto foi aliviando aquele jovem. Ele disse: olha, vamos dizer uma expressão minha, graças a Deus, tudo isso eu faço desde a minha mocidade, tenho cumprido esses desígnios aí, então eu estou dentro do quadro, estou enquadrado naqueles que vão ser salvos. Aí o Senhor disse: amei ele ainda mais, mas tive que falar a verdade agora espiritual, porque muitas das vezes é fácil a gente cumprir com a parte material, dar o dízimo, dar a oferta, vir à igreja, é a parte material. Agora Jesus parte para a parte espiritual. Jesus não pediu um pouco, Jesus não pediu uma metade, Jesus foi ao fundo do coração. Ele disse: vende o que tem. Ele não disse: vende a metade, vende uma parte. Ele disse: vende o que tem, distribui aos pobres, aí vem e segue-me. Irmão, quem está preparado para esta palavra? Quem está preparado para receber uma resposta dessa? Às vezes a gente não quer dar uma bicicleta de oferta, a gente às vezes não quer dar uma moto de oferta, um carro. Aí o Senhor, a Bíblia diz que era um jovem rico e possuía muitas propriedades. Não era pouca propriedade, era muitas. Aí o Senhor dá uma palavra tão pesada: vende o que tem. Essa palavra é forte. Aí ele começa a dar uma imaginada, analisar, e a Bíblia diz que ele vai retirando-se aos poucos, e o Senhor começa dizendo: é difícil as pessoas que têm bens materiais desprender dos materiais, é difícil essas pessoas que têm a vida material desprender do materialismo para servir a Deus. Mas, meus amados irmãos, nós queremos prosseguir esse texto com a pergunta do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava ali e ele observou muito bem essa pergunta de Jesus, ele observou muito bem a pergunta do jovem, um mancebo de qualidade. Ele prestou bem atenção na resposta de Jesus, e olha o que Pedro pergunta a Jesus. Vamos ler aí, irmãos, o que Pedro pergunta para Jesus. Vamos lá, Marcos capítulo 10, o versículo 28, no mesmo texto, ele faz uma pergunta ao Senhor. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Amém? Olha agora, Pedro disse: então nós agora enquadrou, nós estamos enquadrados, porque o jovem não enquadrou, mas nós enquadramos na chamada da obra do Senhor. Aí Pedro vem aparecer para o Senhor Jesus Cristo, e ele diz: nós deixamos tudo e te seguimos. Nós largamos tudo que tinha, a rede, o barco, nós largamos toda a nossa propriedade, e nós viemos seguir o Senhor. Então nós enquadramos dentro dessa palavra que o Senhor efetuou ao jovem de qualidade. Nós abandonamos tudo que tinha e viemos segui-lo, Senhor. Pedro se viu apertado, mas agora ele chega para o Senhor e disse: Senhor, e nós que deixamos tudo, nós que abandonamos tudo, Senhor, então nós temos um direito, estamos enquadrados. Parece que Pedro já começa a se sentir assim aliviado. Ele estava enquadrando naquela chamada, ele estava enquadrando naquela posição. Às vezes, irmão, para seguirmos a Cristo implica alguns pontos negativos e alguns pontos positivos. Não dá para você seguir a Cristo de uma maneira reta, horizontal. Temos um costume de dizer que tem altos e baixos, positivos e negativos. Aí o Senhor quer dar uma resposta a Pedro, mas ele, passaram desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.
o verso 22. O jovem disse: olha, não vai dar para te seguir. E Pedro? Paulo copia esta palavra que o Senhor Jesus disse para Pedro, Romanos capítulo 6, versículo 11. Esta foi a palavra que o Senhor respondeu a Pedro. Vamos lá? Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, o Senhor Jesus diz: Pedro, quando eu te achei pescando, você estava morto, Pedro. Você não pegava peixe, você não tinha vida, você não tinha renda, você não tinha nada. Eu te encontrei, te coloquei na posição do ministério, e agora, Pedro, você está vivo. Você quer algo a mais? Eu te encontrei você perdido, desamparado, desdeixado, e coloquei você sobre uma posição de caminhada. Você nem tinha nada. Você tinha um barco, você tinha uma rede, nem peixe estava pegando. Isso é um comentário meu. Nem peixe você estava pegando, Pedro. E você questiona que deixou tudo para servir a minha vida. É importante que você analise, Pedro, que o seu ministério vai começar daqui a pouco adiante. Você vai passar a ter uma vida, Pedro, de pastor. Você vai passar a ter uma vida, Pedro, de quem ensina a palavra de Deus. Mas tem os altos e baixos, Pedro. Vai ter dias que você vai estar lá em cima no teto orando, na casa de Simão Barjonas, vendo o pecado, a imundícia, e vai ter que viver, Pedro. Vai ter dia que você vai ter que ir lá no gentil e pregar para eles, Pedro, e eles receber, Pedro, o Espírito Santo. Vai ter dia que você vai deparar com pessoas difíceis diante do ministério, Pedro, e vai ter dia que até me negar você vai negar, Pedro. Está entendendo? É cheio de altos e baixos. O ministério, hora você está lá em cima, outra hora você vai lá embaixo. Não dá para te dar uma estabilidade. Apóstolo Paulo fica sabendo disto, e ele começa a escrever aos irmãos da galáxia. Vamos para Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo aceita essa mensagem e começa agora a entrar para um lado espiritual, de entender o que era uma chamada espiritual, o que era uma chamada para exercer a função espiritual. E ele começa a falar em Gálatas 2 e 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, irmãos? Agora Paulo disse: olha, eu aceitei a palavra. Do momento que eu caí, eu levantei, e Ananias colocou a mão na minha cabeça, profetizou, eu aceitei a minha chamada. Eu já me considero agora crucificado com Cristo. É como se você disser: eu aceito o Evangelho, eu aceito a doutrina da igreja, eu aceito ser crente na igreja Assembleia de Deus. Paulo está dizendo: eu aceitei a doutrina de Cristo. Eu tomei uma atitude de entender que Ele foi crucificado por nós. Então eu não vivo mais eu vivo para Cristo. Eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que Cristo me designa, aquilo que Ele me ensina, aquilo que Ele me orienta. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, irmão, eu vou mostrar daqui a pouquinho uma variedade de coisas que nós deixamos, que nós vivíamos, que nós praticávamos, e aí nós passamos agora a ter uma nova vida, uma nova dimensão de convivência. Então Paulo fala aqui agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo eu na carne, vivo na fé do Filho de Deus.
Não é só no espiritual. O crente tem que mudar alguma coisa também na vida material, na vida carnal. Exemplo, se eu fumava, eu não posso fumar mais. Se eu bebia, eu não posso mais entrar no alcoolismo. Se eu prostituía, eu não posso, é coisa da carne. Então a vida que eu vivo na carne também, eu voltei ela para a vida espiritual. E essa parte é a mais difícil para nós, irmão. A pessoa que nasce na fé, como eu, com aos 7 anos vem para a igreja, não enfrentei tantas barreiras. Mas um viciado, um drogado, um prostituto, uma prostituta, uma pessoa que tem que largar a heroína, a cocaína, o alcoolismo para vir para a igreja, não é fácil. Ele tem muitas barreiras. E às vezes essas pessoas, às vezes até sofrem muito, têm vontade, têm desejo de ser um cristão, e não dá conta. E Paulo fala aqui agora, ó irmão, até minha vida, que agora eu vivo na carne, eu vivo por fé. Eu vivo por fé em Cristo Jesus. Se dependesse só de mim, talvez eu não daria conta. E não dá mesmo, irmã Dora. Se a gente pensar que a pessoa vai largar dos seus vícios só pela sua boa vontade, não dá não. Ele precisa da graça de Deus, ele precisa da mão de Deus, da unção de Deus, da oração da igreja, da intercessão ao seu favor. Porque se nós pensar que nós vai dar conta de vencer os males desta vida só com a boa vontade, não vai não, irmão. Não dá conta não. Os filhos do sacerdote pensou que só de olhar para o evangelho já era suficiente para ser sacerdote também. Aí eu vou expulsar os demônios em nome dos deuses que Paulo prega. A Bíblia diz que os demônios rasgaram as suas vestes. Não é de olhar, é de viver. O cristianismo, o cristocêntrico, a nossa vida cristã deve ser convivida em Cristo e Cristo vivificado em nós. Então é importante que nós entendemos isto. Mas a nós todos, irmãos, que tínhamos uma vida na carne, uma vida no mundo, de que maneira nós podemos alcançar a nossa salvação? Vamos para Apocalipse 1, versículo 5. Vamos ver desta maneira. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém, irmãos? Quem era nós? Como poderia chegarmos aqui? Aqui João está dizendo da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Pai, eu paguei a vida do pastor Valmir com meu sangue, ele me pertence, eu sou testemunha dele, o Espírito Santo me traz dele boas referências. Pai, o Espírito Santo me fala onde ele vai, aonde ele faz, o que ele vive, a maneira que ele vive. Pai, eu trago boa testemunha dele. Amém, irmão? Tudo que me pedir em meu nome, ao Pai, crendo, recebe. Mas você tem que ir com o nome de Jesus, que é fiel testemunha. É ele que dá testemunho da sua perfeição, primogênito de entre os mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou primeiro, sem nós ter nada para pagar, sem nós ter nada para oferecer. Ele nos amou primeiro, depois ele vem nos dar a sua vida, ele vem nos dar o seu sangue e paga pelos nossos pecados. Isto é maravilhoso, isto é grandioso de você se ver. Quando nós analisamos, irmãos, que a gente luta tanto para comprar um carro, né? O pastor Ataú falou uma expressão ali, irmão Adão, que Deus dá o carro e o diabo dá o carnê, né? Você vai e coloca um carnê dessa grossura lá no porta-luva, e todo mês aquela perturbação, mas que seja repreendido isso aí. Deus dá o carro e Jesus ajuda a pagar, amém? Mas é uma verdade. Às vezes, meus amados irmãos, nós precisamos entender o valor que nós fomos pagos. Foi o preço de sangue. Você não tem que pagar nada, é só servir a Jesus Cristo, servir a Jesus, ouvir a palavra, ser praticante, ser abençoado, ser graciado, ser cheio do Espírito Santo. É tudo o que Ele quer de você. Eu me lembro de uma certa vez que era distribuído leite gratuitamente pelo governo,
E eles exigiam que a pessoa recebia uma cartela do tique do leite se passasse por uma reunião. Mas tinha muita pessoa que só chegava no final da reunião só para pegar a cartela. O diretor dizia: olha, esse mês você não vai poder pegar não, você não vem na reunião. Ah, mas não quero saber. Eu quero. Diz: não, o compromisso é vir na reunião. É o ponto que você tem que pagar, é ouvir o que o governo tem que passar para você. Você tem que vir na reunião. Quantos crentes que estão perdendo a salvação porque não vem na reunião de oração, não vem na reunião de doutrina, não vem na reunião da escola dominical, e o ticket da salvação, do alimento vivo, não vem na reunião da ceia. Você pode até receber de graça, mas você precisa frequentar a reunião, você precisa saber o que Deus tem para passar para você, e é nessa reunião de culto que Ele vai transmitir a você a sua palavra. Então é preciso que nós entendemos, que Cristo foi quem pagou o preço ali no Calvário por nós. Por causa de Jesus, vamos ver o que nós sofremos por causa de Jesus. Vem alguns problemas? Eu disse sim, vem altos e baixos. Vamos ver o que ele disse em Mateus 5 e 11, irmãos. São Mateus capítulo 5, versículo 11, sobre as bem-aventuranças, Vamos ver o que ele disse aí. Olha aí, somos humilhados, injuriados, mas vamos ver. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ah, pastor, mas eu não aguento essa chateação das críticas. Me critica no trabalho, me critica na empresa, me critica na escola. Agora arrumaram um nome engraçado para esse trem, chama bullying, Bullying a gente de todo lado. Mas Jesus está dizendo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, perseguir, mentindo, disser todo mal contra vós, por minha causa. Por minha causa. Está te criticando porque você é crente? Está zombando de você porque você serve a Jesus Cristo? Preocupa não, Ele pagou o preço por você. Você é ovelha dele. Você é ovelha dele. Eu vi uma mensagem que a Janiane mandou para mim dizendo, a ovelha pode escolher pastor, mas pastor não pode escolher ovelha. Amém, irmão? A ovelha pode, ela chega aqui e fala: se eu não gostar dessa igreja, eu vou para outro, mas o pastor não pode escolher ovelha. Amém? Então Jesus não está aqui para te escolher, Ele que te escolheu. Amém? Foi Ele que te escolheu, mas você pode escolher. Você pode escolher. E Jesus está dizendo: você não tem a tolerância de ser criticado por minha causa? Você vai desviar só porque alguém chamou você de crentinho? Vai desviar só porque chamou você de Pentecostes? Crente não vale nada? Crente compra e não paga? A gente escuta muito isso, não escuta, irmão? As pessoas querem zombar, querem criticar. O partido da esquerda mesmo zombou muito de nós aí, que nós queremos mandar na educação, queremos mandar no Estado. Criticaram, porque nós dizemos que somos filhos de Deus, e temos a Bíblia como regra de fé, que a nossa doutrina é bíblica. Respeitamos os reis, mas amamos a Deus. Esse é o nosso ensino da palavra de Deus. Somos muitas das vezes injuriados, perseguidos, critica, fala mal, zomba. Você vai sair aí dando pancada em todo mundo, brigando, discutindo? Não, irmão, não. O Senhor diz que antes de você já zombou dele, já criticou dele. Se está falando de você é por causa de Cristo, fica tranquilo, Jesus está recebendo tudo isso. Ele sabe o que fazer. É Ele que é o dono da ovelha. Então fica tranquilo, Confrontados moralmente. Muitas das vezes somos confrontados moralmente. Ainda capítulo 5 de Mateus, versículo 12. Vamos ver aí nas bem-aventuranças, Mateus 5 e 12. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim
O vento tocou aqui, pastor. Então deixa que eu leia. Alegrai-vos porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes De vós. de vós. Muito obrigado. Confronto moralmente. Perseguiram, não foi só você. Não é só você que paga o preço. Ah, mas eu não entendo, quando eu não era crente não tinha essas coisas. Depois que eu aceitei Jesus, começou. É todo mundo me perseguindo, é todo mundo me criticando, é todo mundo falando mal de mim. Irmão, exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Quantos foram perseguidos? Quantos tiveram que abandonar a sua terra, abandonar a sua cidade, abandonar o seu povo? O próprio Senhor Jesus teve que sair da sua terra e buscar refúgio no Egito. O seu pai teve que ser exilado no Egito. Quantas das vezes os profetas eram perseguidos? Paulo tinha que sair à noite descendo pela janela. E às vezes nós achamos que estamos sendo perseguidos demais. Eu não estou aguentando a perseguição. Está falando de mim. Você vai abandonar o barco? Vai abandonar Jesus? Eu vejo muita gente criticar Jonas. Eu admiro Jonas, irmão. Eu admiro Jonas. Quem tem a coragem de falar, me pega, me joga na água? Quem tem a coragem de falar, pode me pegar, eu sou o culpado, eu sou o errado, me pega, joga eu na água? Você tem coragem? Alguém acha muito melhor arrumar uma desculpa, irmão. Inventaram uma coisa, caçaram outra saída. Mas ele disse, olha, já não tem mais saída. Eu tentei uma saída, não deu certo. Eu sou o culpado, pode me jogar na água. Perseguição, quem faz a obra de Deus vai ter. Seja líder de senhora, seja líder dos diáconos, seja líder do presbítero, seja líder do ponto de culto, qualquer departamento vai aparecer alguém. A irmã vai fazer melhor do que eu sei. O irmão ali é muito mais alto que eu sei. O irmão era assim. E fica tranquilo, irmão. É a sua vez. A desse já passou. Ele já fez a vez dele. Agora Deus te escolheu. Alegrai e exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu. Não intimida por causa dos malfeitores, dos que levantam contra ti, daqueles que dizem contra você. Mas fica feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida. Nós temos que ter esse entendimento, que quem faz a obra de Deus, seja o pastor, o presbítero, o diácono, o obreiro, ele veste um paletózinho e vem para a igreja, e alguém vai dizer, doutorzinho, pastorzinho, é um diminutivo, é um menosprezo. Mas o Senhor disse, você é grande, você tem coragem de vestir a capa, você tem coragem de vestir a responsabilidade, você tem coragem de levar a Bíblia em punho, você tem coragem de pregar na igreja, você tem coragem de falar que eu sou o seu Deus. Alegrai e exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Somos perseguidos por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Querendo ou não, irmão, vai aparecer alguma coisa, porque nós trabalhamos contra as hostes infernais da maldade, contra o inimigo, e ele vai mandar alguém para te atrapalhar. Veja o que Paulo disse aí: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém, irmãos? Perseguido e abandonado, né, irmãos? É isso que está escrito? Não desamparado. O Senhor está do seu lado, o Senhor está caminhando com você, está sendo perseguido, mas você não está desamparado. Você não vai morrer nessa perseguição, vai passar pelo vale da sombra da morte. 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro lado, mas você não está desamparado, abatido, mas não destruído. Não destruído. Eu me lembro de um pregador que ministrou uma palavra dizendo que um comandante disse para o exército que eles teriam que voltar, porque ele estava perdendo a batalha, estava perdendo a guerra, e gritou para o corneteiro: toca aí o toque de recolher, vamos recolher.
Ele disse: olha, eu sinto muito, comandante, não me ensinaram esse toque, não me ensinaram, então toque o toque mais forte de avançar. E quando ele tocou, a tropa levantou e eles venceram a guerra, abatido, mas não desanimado. Quantas das vezes a gente está lá embaixo, está lá no pó, chorando, lamentando: meu Deus, eu não estou aguentando mais, não estou suportando. O Senhor vai lá com a mão e faz como Ele fez com o samaritano: pega, coloca num burro, leva para a estalagem, cura as suas feridas, cura as suas enfermidades, e diga: fica de pé, que eu estou contigo. Não se abate, não desanima. A igreja está entrando para o lado agora que o crente que ficar firme até o fim será salvo. As muitas lutas vêm, as perseguições vêm, mas a igreja é para aquele que permanecer até o fim. Nós vamos ver muita coisa acontecer no meio da igreja, muitos prodígios, mas muitas coisas erradas também vai acontecer nesses últimos dias. E você não pode ser fraco, porque o meu pastor caiu em pecado, porque a irmã ali adulterou, porque o irmão ali roubou. Eu confiava. Não, irmão, tudo isso é misto que acontece, mas o que permanecer até o fim será salvo. Não podemos deixar nos abater com as ciladas que o diabo vai derrotar, porque 2 soldados caíram, 3 soldados caíram, eu vou recuar? Não, eu vou tocar o toque de avançar. Eu preciso vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora 1 Coríntios 4, versículo 12. Discernimento, né? 4 e 12. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Amém, irmãos? Mas não desistimos, fadigamos. Quem que não tem fadiga do dia? Das lutas, das angústias, das tribulações. Tem dia que você senta-se e diz: Deus, me dá uma saída, me orienta, Deus, me dá um caminho aí, Deus, eu preciso. Afadigado, angustiado, é uma notícia ruim de um parente bem próximo, alguém que está na UTI, alguém que foi para o hospital, alguém que foi acidentado, mas não desanimado. Não paramos diante das nossas lutas, senão não há vitória para o covarde que volta. A Bíblia diz que o covarde que volta resta o fio da espada de Faraó. Nós não podemos, irmãos, recuar. Nós não temos toque de recuar. Ah, pastor, eu vou parar agora, deixar outros fazer alguma coisa aí, porque o que eu podia fazer eu já fiz. Jesus ainda não voltou, irmão. Jesus ainda não chegou para você entregar a Ele o seu trabalho. Nós temos que ficar firme. Seja qual for a ordem que o Senhor colocar nas nossas mãos, recuar, não. O Senhor disse para aquele mancebo de qualidade: você tinha todas as qualidades de ser um bom crente, rapaz. Você amava o seu pai, você amava a sua mãe, você era fiel à lei, você não adulterava, você diz que obedece à lei, desde a sua modernidade, você tinha todas as qualidades, mas não teve coragem de desprezar os bens financeiros, a beleza, a aparência, tem vergonha de andar para a igreja, tem vergonha de falar que é crente, tem vergonha de desprezar aquela roupa de marca, aquela sandália de marca. Você sabia que tem irmão nosso aqui que tem vergonha de vir na igreja? Igrejinha lá de Mozarlândia, eu gosto de ir lá na igreja de Goiânia, eu gosto de ir lá, eu pertenço a uma certa sociedade. Lá no céu vai entrar os ricos, os pobres, os amarelos, os negros, os brancos, os vermelhos, todos, e lá não tem bens material, irmão, lá não tem bens material. Morreu agora um ex-presidente da República dos Estados Unidos, mandaram fazer um caixão com os pegadores de ouro, irmão, George Bush filho, pai, George Bush pai, pegadores de ouro para carregar, é tudo que podia fazer. Porque quando chegasse lá naquela carneira, ou naquele túmulo, ou naquele crematório, aquilo ali acabou, não vai passar mais para frente.
Você pode ter tudo na vida. Quando chegar na porta do túmulo, irmão, fica lá mesmo. Não vai para frente. Não intimida, não tenha vergonha. Paulo diz: olha, não tenha vergonha da minha crucificação, Timóteo. Não tenha vergonha dos meus açoitos, Timóteo. Eu tenho apanhado muito por causa da palavra de Deus. Não tenha vergonha de mim não, Timóteo. Você fugiu à responsabilidade que eu te entreguei, porque eu estou apanhando, porque eu estou preso aqui no cárcere. Você abandonou a igreja, Timóteo, me desprezou, deixou, traz para mim os companheiros de volta, Timóteo. Eu confiei em você desde os 8 anos. Cadê o espírito da sua avó Lloyd, que puseram as mãos na sua cabeça e mandou você ficar firme na obra? Volta, Timóteo. Até Marcos, que agora é muito útil para mim no ministério, volta. Muitas das vezes nós achamos que estamos bom demais para fazer a obra de Deus. A igreja está muito pequena, muito simples. Não, irmão. O dono desta igreja aqui é Jesus Cristo. Ele andava lá nas vilas de Marta e Maria, comia lá na casa de Maria Salomé, que era parente de Herodes, andava lá na casa do presidente lá, que chamava ele escondidinho. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, aqui separadamente, sem ninguém está vendo, E andava também na vila dos pobres, curando os aleijados, como em Gadá, que era uma favela de endemoniados, amarrados. Ele ia lá e libertava no meio dos porcos. Ele é o Jesus de todos, para todos e em todos. É só você confiar. Maltratados. Eu vou pedir só um versículo aqui, mas se você quiser ler do versículo, capítulo 11 de Hebreus, do versículo 33 ao 40, você vai entender o que é ser maltratado pela obra de Deus. Você vai compreender o que é ser maltratado pela obra de Deus. Vamos ler só 11, Hebreus 11, o versículo 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Oh, meu Deus. Vocês ouviram isso aí, irmão? Aí você vai dizer, isso aqui é sofrimento. Mas nem assim eles abandonaram a obra de Deus. E se você for até o versículo 40, você vai ver o que era, o que eles passaram, quem é eles, quem foi cerrado, quem foi torturado, quem morreu ao fio da espada. Você vai encontrar todos eles. Irmão, muitos não sabem, Filipe, ele estava pregando na rua direita de Jerusalém. Pegaram o Filipe e amarraram numa estaca e tiraram o couro dele vivo. Filipe estava vivo, eles tiraram o couro dele vivo. Tiago, jogaram ele lá de cima da torre do templo, de cabeça para baixo. João Batista, cortaram o pescoço. Outros foram ultrapassados pela espada. Tiago menor, degolaram, cortaram o pescoço. Pedro crucificado de cabeça para baixo, André numa cruz em forma de X. E às vezes nós já achamos que estamos sofrendo demais pelo Evangelho, estou padecendo demais. O inimigo coloca uma certa fadiga, uma certa canseira na vida do crente, chamado depressão. Ele começa a deprimir o obreiro, a esposa, os filhos, e eles ficam irados, revoltados dentro de casa, e eles ficam naquela angústia, naquela agonia, tira a paz, tira a alegria, tira a santificação, e começa a maltratar um ao outro, começa a falar palavras duras, palavras que machucam, palavras que ferem. Tudo é horta infernal da maldade. Numa cidade como a nossa, que trabalha maridos e mulheres, chega ambos cansados, angustiados, se não tiver o temor de Deus, acaba dividindo, separando, e é tudo que o inimigo quer. Não olhe para isto, irmão. Tenha paciência, tenha tolerância, não se deprime, não entre em depressão. Lute, peleja,
para que Deus te dê vitória diante de tantas aflições que nós temos passado nesses últimos dias, que só o Senhor tem o poder para nos dar vitória em Cristo Jesus. Nós vamos falar aqui um pouquinho, o que eu vou ganhar com isto, em seguir a Cristo. Deixamos o nome na sociedade. Pastor, lá onde eu trabalho eu sou o doutor, sou o engenheiro, sou o advogado, eu sou o médico. Aqui nós temos vários aqui advogados na igreja, temos, graças a Deus por isso, temos vários, mas aqui ele é chamado de crente, aqui ele é chamado de obreiro, aqui ninguém precisa chamar ele de doutor nem nada, aqui ele é crente. Agora, se tiver um respeito, uma amizade, consideração, é louvável, amém? Às vezes abandonamos tudo, deixamos um bom nome para servir a Deus. Tivemos lá em Nova Crixás, jovens que estiveram lá conosco, viu? Estava lá um doutor obstetra, que faz parto, estava lá dizendo: pastor, eu fiz 10 partos essa noite e vim para cá para cantar. Estou cansado, abatido, mas estou aqui cheio da graça de Deus para distribuir com a igreja. Aqui eu sou servo, aqui pastor fulano é o meus pastores, aqui eu sou servo. Não se orgulha do que você é lá fora, mas se orgulha de ter o nome escrito no livro da vida, preparando para a sua salvação em Cristo Jesus. Deixamos às vezes o círculo de amizade íntimo. Ixi, eu tenho umas coisas que só eu e a minha amiga, só eu e meu amigo pode fazer, mas quando vemos para a igreja nós não podemos ter segredos. Esse segredo é muito perigoso, esse segredo pode levar alguém à morte. Esses amigos íntimos, marido e mulher, não tem essas coisas não, irmão. Tem coisa que a mulher não fala para o marido, mas fala para o amigo íntimo. Tem coisa que às vezes o marido não fala para a esposa, mas fala para a amiga íntima lá do trabalho. Ao padeiro, o açougueiro, lá do mercado, o rapazinho do caixa. Às vezes não fala para o esposo. Cuidado, irmão, larga essas coisas. Temos que abandonar essas intimidades. Temos que ser íntimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aproximar dEle, ter uma intimidade com Ele, Deixamos às vezes os prazeres mundanos. Irmão, há pessoas que gostam de ficar falando aí fábulas, Fábula, dizer que uma festa não é boa, beber uma bebedeira não é boa, uma farra não é boa. Irmão, a carne gosta disso. Gosta. Se você der lugar é bom, mas para servir a Cristo a gente tem que pagar o preço, tem que abandonar essas coisas, tem que deixar essas coisas, porque se você fala que lá é ruim, é do diabo, nós sabemos, é do inimigo, nós sabemos, mas o pecador vive lá, ele anda lá, ele sobrevive lá, então lá é bom, mas Jesus tem a salvação para te dar. O inimigo só vai te dar alegria lá, mas Jesus vai te dar alegria no céu. Então abandona essas coisas, abandona os belos prazeres da carne, os belos prazeres do mundo, e abraça com a sua salvação, abraça com o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória. É muito importante, O mundo nos traz aqui, irmãos, olha, mudar, às vezes obriga nos mudar a nossa maneira de vida, obriga. A igreja, não dá para você ser aquele crente do mesmo jeito que você era lá no mundo, bebendo, fazer coisa errada, ir nas bancas de jogo, na casa da prostituição. Muda a maneira de vida. O crente agora vai para a igreja, vai para o trabalho, às vezes ele sai na rua para pagar ou comprar ou vender, ele não tem mais aquela andação para lá e para cá, fazendo aquilo que não deve, caçando aquilo que não perdeu, Tem que mudar a sua vida, o seu sistema. Não, eu passei para ser crente, mas eu não perdi o compadre, eu não perdi a comadre, eu não perdi o padrinho, eu não perdi a madrinha. Então você não passou para ser crente ainda não, irmão. Ainda não se converteu. Você é um seguidor do Evangelho. Porque quando nós aceitamos Jesus, as coisas velhas têm que ficar para trás. Você não tem mais compromisso com o padre, Você não tem compromisso mais com madrinhamento, nem apadrinhamento. Você tem compromisso com o Senhor Jesus Cristo, é com Ele, Você não precisa chegar no outro e dizer: olha, como é que vai o compadre?
quer dizer, o compromisso que eu fiz com você diante do Padre. Você não tem mais compromisso com o Padre, você tem compromisso com o Senhor Jesus Cristo agora. Foi Ele que pagou o preço na cruz do Calvário. Você não precisa mais de amadrinhamento. O Senhor Jesus é que te guarda, que te livra, que te sustenta de todo o mal. Então nós precisamos mudar às vezes, né? Vale a pena se renunciar. O que eu deixei, irmão? O que eu abandonei para aceitar Jesus? Olha, na igreja nós temos ex-drogado, né? Nós temos ex-prostituta, nós temos ex-bandido, né? Nós temos aí, às vezes é verdade, ex-homossexuais, que às vezes já viveu, mulher que já viveu com a vida livre, vida comum, né, pecaminosa, vida de prostituição, vida de às vezes de glutonaria, roda de cerveja, julgo com mulher desigual, que não é do casamento. Tudo isso nós temos que deixar para servir a Deus. Não dá para levar essas coisas para o céu. Isso aí não vai. Pastor, mas a prostituta vai para o céu? Sim. Tem prova na Bíblia? Tem. Jesus estava tirando água lá no capítulo 4 de João. Veio uma mulher samaritana tirar água e ela tinha vários maridos. Maria Madalena, da qual Jesus expulsou dela 7 espíritos demônicos. Então Deus tem vaga para ela lá no céu. Tem vaga para ladrão, pastor? Tem vaga para ladrão que abandona, ainda que seja lá no pé da cruz, né? Na última hora, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Senhor. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Tem vaga também. Para drogado, pastor, tem também. Deixa o mundo com as suas concupiscências, deixa o mundo com as suas carnalidades. Você vem, segue-me. Tem vaga para todos aqueles que vieram a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então Jesus tem vaga para você também, ali no céu. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Obediência ao Senhor, quem ama, guarda os mandamentos. 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, glória a Deus. Vós sois a geração eleita. Jesus te elegeu para ser cidadão do céu. Que coisa importante, irmão, né? Sacerdote real. Você não precisa, irmãos, sair aí e bater o joelho no pé de uma imagem ou de alguém. Você pode chegar nos pés de Jesus e dizer: Senhor, o Senhor pode me perdoar? O Senhor pode abrir a porta para mim? O Senhor pode curar a minha enfermidade? O Senhor pode me ajudar? Você tem um sacerdote real, esperando, aguardando apenas o seu pedido, a sua palavra. Geração eleita, deixou as trevas para vir para a maravilhosa luz. Aquele que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é luz, e aquele que segue Jesus já não anda mais em trevas. Então nós precisamos compreender, amém? 1 Coríntios 15, versículo 58, devemos ter uma vida produtiva na presença de Deus. Será que estamos produzindo alguma coisa para Deus, irmão? Vamos ver o que disse Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, e cada uma das sementes um corpo próprio. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meu amado. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, irmãos? Ô irmão, estamos sendo produtivos, né? O que nós estamos esperando? Olha o que está dizendo a palavra do Senhor, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firme, sede constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, né? Tem uma recompensa. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai curar, Deus vai te dar saúde, Deus vai te ajudar. Olha, irmão, mas se não te der, você vai morar com Ele no céu. De qualquer forma, tem um lucro para você. Quando terminar a sua carreira,
tem uma coroa de glória te aguardando lá em cima. Então você não pode desanimar, você não pode parar, né? Ter uma vida santa, não dá mais para ler, o horário meu já venceu ali, né? Que o injusto faça justiça, ainda mais. Sede santo e santifica ainda mais. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quer ser santo? Tem ainda vaga, tem espaço para santificação, para preparar, para ter uma vida digna, cheio da unção. É só você querer, Eu vou finalizar agora com as cartas da igreja de Éfeso. Quero finalizar com estas cartas ali. Amém, irmão? O Senhor prometeu galardão àqueles que for fiel até o fim, aquele que se permanecer como Ele te chamou. Vamos ver a primeira carta? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. A igreja de Éfeso, ele disse assim, olha aí, ao que vencer. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Segura o versículo 11. Ao que vencer, o irmão, se tem que vencer, tem uma batalha, tem uma luta, né, pastores? Tem uma peleja. Não tem jeito de vencer sem nós pelejar. Não está dizendo, fica tranquilo, sentadinho na sua cama, no seu banco, fica despreocupado, você já é vencedor. Não, ao que vencer. Vamos para o versículo 11. Esmirra falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, não vai passar pela segunda morte. Vencedor, não tenha medo de morrer. Vencedor, se morrer, eu disse que já está garantido o seu galardão. Não precisa preocupar. Vamos para Apocalipse 17, aliás, capítulo 2, versículo 17. É isso? Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Oh, glória a Deus. Parece que quando eu leio aqui, eu já estou passando para o lado de lá. Quando você chega aqui na quarta carta, você já está passando para dentro do céu. Ele está dizendo aí, irmão, né? Olha, o que vencer, darei um maná escondido. Esse aqui eu preparei para você. Lembra do maná do deserto que eles comeram e morreram? Esse aqui eu preparei só para você experimentar, porque esse maná aqui nunca mais deixará você morrer. Não tem o dano da segunda morte. Meu Deus. E olha agora, um novo nome, uma pedrinha branca, dizendo agora aqui no céu: esse é o seu nome, vencedor. Amém, irmão? Vencedor. Eu não sei qual é o sobrenome, mas vencedor vai estar escrito lá nessa pedrinha branca. Ainda 26, né? 2:26. Tiatira deixou dito: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Oh, glória a Deus. Ao que vencer, será mais poderoso do que qualquer rei dessa terra. Será mais valente do que qualquer poderoso dessas da terra. Um dia o Senhor disse: olha, o mais pequeno lá no céu ainda é maior do que João Batista. Mas o maior aqui da terra é menor do que João, porque ele é vencedor. Ele pagou pela sua própria vida, então ele é vencedor. A vitória é para quem vencer. Amém, irmão? Ainda Apocalipse capítulo 3, agora versículo 5, né? Sarde. Olha aí, o que vencer. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. De maneira nenhuma, ninguém vai arriscar o seu nome do livro da vida. Ninguém. E ainda vou dar testemunho de você diante do meu Pai. Eu vou dizer para ele quem era você. E você vai ter aqui uma função muito especial. Aleluia. Ainda 3:12. Já lemos?
Não, Filadélfia, 3:12. 12. Foi o que nós lemos? Não. Isto, 3:12, isso mesmo. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia. Segura o 21 aí. Ao que vencer, vai ser coluna, é estrutura. Pai, esse aqui foi vencedor. Se o senhor vê a luta que ele enfrentou, lembra, pai, como Sadraque e Mesaque passou pelo fogo? Isso aqui foi igual, pai. Lembra quando Daniel passou lá na cova do leão? Pai, esse aqui passou por isso, passou por aquilo. Ô pai, eu estou dando testemunho porque ele é vencedor. Ele foi coluna da igreja. Fundou um ministério no Piauí, fundou um ministério na Bahia, fundou um ministério lá em tal lugar, abriu uma congregação, abriu isso. Ele é vencedor, pai, eu estou dando testemunho dele, porque ele venceu. Vamos finalizar a 7ª carta, Laodiceia. Ô glória. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem quer sentar lá no trono ao lado de Jesus, fica de pé, irmão. Fica de pé, então. Dou o direito. Olha, irmão, que Jesus não é egoísta. Ele disse, olha, o que vencer, eu vou dar direito de sentar do meu lado, assim como o Pai me deu o direito de sentar do lado dele. Eu vou dar direito a ele de também sentar do meu lado. Amém? Pastor Elimar, faz essa oração por nós. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por usar o teu servo para ministrar a tua bendita palavra à igreja. Senhor, continue conosco, continue nos dando a sua graça, continue proporcionando a cada um de nós a sua presença. Meu Deus, nós dependemos do teu Espírito Santo, nós dependemos da tua presença. Senhor, fique conosco e nos ajude a vencer, para herdarmos todas as coisas, como promete a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quantos vão vencer, meus irmãos, e vão herdar todas essas coisas? Amém. Graças a Deus.